dia, gente. Nós estamos na página Dalet. Já estamos no segundo capítulo e Dalet. Seria Perek Sheni, parágrafo Bet. O Rambam nos fez uma colocação ontem, na semana passada, segunda-feira passada, extremamente importante, que da mesma forma que existem as doenças físicas, existem as doenças espirituais. Para as doenças físicas, a gente procura um médico profissional. Vou aproveitar para falar um pouco sobre isso. E conforme a Halakha, nós somos obrigados a procurar o melhor médico possível. É importante que ele seja um profissional competente. Da mesma forma que existem doenças físicas, existem doenças espirituais. As doenças espirituais são normalmente as características e os vícios que a pessoa acaba adquirindo durante os anos da sua vida. Para esse tipo de doença, também tem os médicos. Esses médicos são os nossos sábios. Os nossos sábios que analisam as nuances da alma de cada um de nós, conhecem as características dos seres humanos, e eles é quem nos recomendam: faça isto, não faça isso. As pessoas, elas estão habituadas que quando existe uma doença física, procuram um médico. Mas infelizmente as pessoas não estão habituadas que quando existem deficiências espirituais, que lá também precisa procurar um profissional, um médico das almas, para que a pessoa possa se curar. E na verdade o Rambam, que foi um grande médico, ele era um médico do império do rei do Egito. E o Rambam ficou muito mais conhecido por ser um médico das almas do que um médico do físico. Apesar de ele ter sido um grande médico, um grande profissional na área médica, ao ponto tal que o Rambam chegou a fazer inclusive cirurgias das mais difíceis há 900 anos atrás. Ele era cirurgião também. E o mais interessante, Dona Arina, é que a farmácia era do seu filho. O Rambam tinha um filho chamado Rabbi Avraham. A pessoa entrava no Rambam, era examinado, recebia a receita, saía da receita e ia para a farmácia de manipulação, que era a farmácia do filho do Rambam chamado Rabbi Avraham. A história nos conta que um dos grandes sábios da nossa história era chamado Rabbi Avraham Ibn Ezra, que vivia na Espanha. E Rabbi Avraham Ibn Ezra ficou sabendo que o Rambam era um grande médico. Ele tinha problemas muito sérios na sua vista e foi até o Rambam, e na verdade o Rambam acabou curando o Rabbi Avraham Ibn Ezra da sua visão, que era extremamente deficitária e problemática. Mas o Rambam não nos deixou escrito nada sobre medicina física, mas nos deixou uma obra gigantesca sobre as deficiências espirituais. Esse assunto que nós estamos estudando é um dos temas que o Rambam analisou, ligado com as características, com o caráter da pessoa, como aperfeiçoá-lo. E hoje nós continuamos na página Dalet, parágrafo Bet. Veketzad hi refuatam. Pergunta o Rambam: como é a cura das deficiências espirituais, dos vícios, das más características do mau temperamento? Começa o Rambam dizendo: Mishehu Baal Hema, uma pessoa que é nervoso, não está nervoso. Quando a literatura nossa usa a palavra Baal Hema, o dono do nervosismo. Por exemplo, alguém que é taxado de fofoqueiro,
de alguém que fala Lashon Hara, ele é chamado Baal Lashon Hara, o possuidor do Lashon Hara. Quando o Rambam diz Baal Hema, não é uma pessoa que fica nervosa uma vez ou outra, é uma pessoa que carrega esse vício consigo. E diz o Rambam, não é possível que esse vício não tenha cura. É certeza que tenha cura. E qual é a cura desse vício? Omrim lo lehanhig atzmo shem hulka vekulal lo yargish klal. Rambam faz uma colocação muito difícil, mas é uma colocação verdadeira e objetiva para que a pessoa possa controlar o seu nervosismo. Se diz para esta pessoa que se você for insultado, se você apanhar, você faz de conta como se você não sentiu. Em relação a isso, você naquele momento reage como se você não foi agredido fisicamente e como se você não foi insultado. Com isso você começa um treino, você começa um trabalho de como poder controlar o seu nervosismo. Ve'yelech bederech zu zman merubeh. Diz o Rambam, para a pessoa seguir este caminho por muito tempo. Até que ele perceba que o nervosismo já não é mais parte integral da sua personalidade. Então, na verdade, está se pedindo para ele praticamente ser um sujeito insensível. Você é insultado, faz de conta que não aconteceu nada. Você é agredido fisicamente, faz de conta que ninguém te agrediu. Mas faz isso um bom tempo, porque isso é o remédio. E muitas vezes o remédio precisa ser tomado por muito tempo para que ele possa fazer efeito. Diz o Rambam, até que ele perceba que ele já não mais carrega tanto nervosismo dentro de si. Ve'imayad gevahlev. Isto em relação a quem é nervoso. Agora, em relação a alguém que é orgulhoso, yanhig atzmo bebizayon harbe ve'yeshev lemata min hakol. Para ele não procurar agora o prestígio, para ele procurar nas reuniões sentar num lugar mais distante, não procurar os lugares mais importantes. Ve'ilbash beluyei sehavot amevazim et lovshehem. Para que ele se vista também de uma forma não tão caprichada, porque se ele olha para si e diz, olha, não estou, alguém que está bem vestido, ele tem um certo sentimento, eu estou bem vestido, eu sou uma pessoa importante. E essa pessoa que tem esse orgulho, ele precisa de uma forma gradativa ir tirando de si esta situação. Até que ele consiga, ele perceba que o nervosismo já não está mais dentro dele. E aí ele vai para o caminho intermediário, que é o caminho correto. Precisa nessas duas características, quem é muito nervoso, quem é muito orgulhoso, ir para um extremo por um bom tempo, até que depois ele perceba que ele já não é tão nervoso assim, já não é tão orgulhoso assim, até que ele volta para um equilíbrio. E quando ele voltar para um caminho intermediário, para o equilíbrio da sua personalidade, ele seguir este caminho durante toda a sua vida. Diz o Rambam, eu lhe trouxe dois exemplos, orgulhoso e nervoso. Mas, em todas as características, é necessário que a pessoa, quando ele percebe que ele é de algum extremo dessas características, ele procurar ir para o outro extremo, para que com o tempo ele consiga encontrar o equilíbrio da sua pessoa. Isso que eu acabei de explicar. Se ele percebe que ele estava nesse extremo, para ele ir para o outro extremo, e deve se habituar nesse outro extremo por muito tempo, até que ele volte para o caminho intermediário, que o Rambam chamou ele anteriormente também do caminho bom, correto. Vamos dar mais um exemplo. Vamos supor que a pessoa percebe que ele é extremamente avarento.
E tem pessoas assim. Para elas tirarem um tostão do bolso, precisa ter Kriyat Yam Suf. Precisa que a Kadosh Baruch Hu abra de novo o mar. Isso é um extremo. Bom, mas nós também já estudamos aqui que a pessoa não deve ser um sujeito que esbanja. Mesmo para coisas boas, a pessoa tem que ter um equilíbrio. Mas ele está vendo que o tempo todo a mão está fechada. Na Torá está escrito que Patoach Tiftach et Yadecha Lo. A Torá, quando fala sobre tzedakah, a Torá fala, abra sua mão. Sinal que quem não dá tzedakah, a mão está fechada. Mas a Torá já nos disse, Patoach Tiftach et Yadecha Lo. Abra a mão para o próximo. Então vamos supor que a pessoa percebe. Nós estamos falando de pessoas que se analisam, se autoanalisam. Pessoas que querem melhorar sua conduta. Pessoas que querem chegar ao nível desejado que Hashem espera de cada um de nós. Então ele tem a autocrítica sobre sua pessoa. Ele percebe que para ele dar uma vez ou outra é muito difícil. Então essa pessoa, o que vai precisar fazer? Vai precisar treinar, dar muitas vezes e por muito tempo. Quando ele perceber que ele agora conseguiu um equilíbrio, aí ele precisa voltar para o caminho intermediário. Porque não é correto ele ser avarento, e não é correto ele ir para o outro extremo, esbanjar totalmente o que ele tem. A pessoa tem que ter uma reserva, existem halachot, qual é a porcentagem de tzedakah que a pessoa deve dar. Vou aproveitar e falar um pouco sobre isso. A obrigação é de 10% da renda líquida da pessoa. Isso todo mundo tem por obrigação de dar. Existe uma conduta melhor do que esta, 20%. E existe uma instituição dos nossos Chachamim, numa cidade importante na Babilônia, chamada Usha, assim chamava-se a cidade, que em Usha instituíram que Hamebazbez al Yebazbez Yoter Michomesh. Este que vai gastar para obras de caridade, que não gaste mais do que 20%. Mas existem algumas exceções, que é permitido a pessoa gastar inclusive mais do que 20%. Uma das exceções é quando a pessoa ele é possuidor de uma fortuna muito grande. Para uma pessoa como essa não foi dito que ele não deve dar mais do que 20%. Esses 20% foram ditos para pessoas intermediárias, mas pessoas que possuem uma fortuna muito grande, a elas não recai este conceito de não dar mais do que 20%. Para ajudar e sustentar o estudo da Torá, não existe esta restrição de 20%. Se, por exemplo, a pessoa é um Baal Tshuva, uma pessoa que teve um passado não muito satisfatório, muitas vezes por falta de conhecimento, a maioria das vezes o passado negativo nosso ele provém de falta de conhecimento, que a pessoa nunca ouviu falar, não procurou estudar, e de repente ele percebe que ele teve muitos erros durante a sua vida. Ele comeu taref, era no ia no mikve, ele bebia vinho que não é kasher, e etc, e etc. De repente ele fez tshuva. Para uma pessoa como essa também não há restrição que ele dê mais do que 20% de tzedakah, porque a tzedakah fora a tshuva ajuda o processo de tshuva. Não adianta só dar tzedakah e não fazer tshuva. Não adianta continuar comendo taref, não indo no mikve, continuar tomando vinho não kasher e dar tzedakah, que como com isso eu estou querendo resolver o meu problema. Não, faça tshuva, se arrependa sobre o que você fez, receba sobre si, a partir desse momento, não mais fazer isso, e aí então, a tshuva, ela tem possibilidade de te ajudar, a tzedakah, tem a possibilidade de te ajudar, que o seu processo de tshuva seja um processo mais rápido. O interessante é que Daniel disse isso para o rei Nebuchadnezzar. Ele disse para ele, Et hata'ach prok betzedakah.
seus pecados, resgate eles por intermédio da tzedakah. Mas eu volto a dizer, não adianta continuar fazendo o pecado e fazer tzedakah, isso não resolve. É necessário que a pessoa se redima, faça tshuva, e aí então, inclusive, neste caso, não há a restrição de lhe dar mais do que 20%. Todos os dias, cada instante. Antes de nós dormirmos, fazemos uma reflexão sobre o dia, para ver quais foram os atos positivos, continuar com eles e melhorá-los, quais foram os atos negativos que devem ser eliminados e não mais repetidos. Então nós estamos voltando aqui para o assunto. Diz o Rambam, não só no orgulho e no nervosismo a pessoa deve encontrar com o tempo o equilíbrio, mas sim em todas as características que ele percebe que ele está num extremo, ele deve ir por um bom tempo para o outro extremo e depois voltar para o caminho intermediário. Pois não? O fato de ir para o extremo existe para o ser humano? Sim. Existe essa possibilidade, e se nós formos trazer exemplos do dia a dia, a gente sabe que tem pessoas que vão para o extremo. Por exemplo, uma pessoa que está viciada em drogas, ele não está no extremo. Para uma pessoa como essa, para ele poder sair disso, é certeza que ele precisa ir agora para o outro extremo. Mas aqui não tem um meio campo, porque também drogas pela metade não servem, elas prejudicam extremamente a pessoa, sim. Eu ouvi recentemente uma coisa que eu queria dividir junto com o público, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Parece que nos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente agora em que cidade, pegaram um grupo grande de médicos importantes, cirurgiões, e fizeram uma festa noturna. Essa festa foi até às 10 horas da noite, só não foi tão noturna assim. E deram para os médicos beber e comer à vontade. E a pessoa que fez pesquisa se preocupou que os médicos tivessem um táxi às 10 para levar eles para casa. Todos esses médicos acordaram no outro dia e foram para o seu trabalho, mas não nos seres humanos, em robótica, porque eles estavam, de uma forma ou outra, alcoolizados. Nas primeiras horas do dia, os erros foram mínimos. De acordo com as horas passando, os erros começaram a aumentar. No fim do dia, aumentaram. Vamos chegar lá. No fim do dia, os erros eram grotescos, que caso eles tivessem na mão seres humanos, simplesmente poderia acontecer o pior. Disso, eles constataram que o álcool que a pessoa bebeu ontem à noite, numa overdose, ele tem influência sobre a pessoa até o outro dia. A experiência não foi em seres humanos, a experiência foi como se eles estivessem fazendo cirurgias com robótica. E as constatações foram extremamente graves. Então quer dizer que quando nós falamos de drogas, quando nós falamos de álcool, primeiro nós precisamos saber que a Torá proíbe a gente fumar, beber e usar drogas. Por quê? Fumar cigarro? Sim. Hoje sim. Pode ser que no passado não, mas hoje, como é unânime entre os médicos que faz muito mal à saúde, e quem viu alguma vez um pulmão de alguém que era fumante há 20 anos atrás, e um pulmão, um raio-x de um pulmão de quem não é fumante, ele fica simplesmente pasmo em ver a diferença dos dois pulmões. Um é totalmente limpo e o outro, a pessoa já parou de fumar faz 20 anos, totalmente manchado de preto, é fumaça.
Não sei se chama isso. Sim. Não tem movimento. Então, eu vi raio-x. Não vi pulmão, mas vi raio-x de não fumante. É preto. Então eu chamo isso na linguagem. Não, mas pelo menos ajuda. Certo? Não piorar. Muito bem. Então, nesses casos, não existe um caminho intermediário. Nesses casos, a pessoa precisa ir para o extremo. De um belo dia resolver, cigarro terminou. Bebida, tem uma dose que é permitida beber, não pode passar essa dose. Drogas, nada, absolutamente. E não sei se vocês acompanham, as pesquisas são extremamente graves sobre as consequências. Isso causa mal ao físico, causa mal ao cérebro, e etc, e etc. E é muito importante que a gente se cuide disso, e a certeza que nisso não existe um meio caminho. Vamos agora para a página Rei, parágrafo Gimel. ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בינונית. Diz o Rambam, existem características, temperamentos, que a pessoa não deve usar o caminho intermediário. Ele tem que ser extremista. Vamos ver quais são. Ela יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. Ele se distancie de um extremo para o outro. Vehu govah lev. Diz o Rambam, isso, por exemplo, é no orgulho. Não existe uma situação do sujeito meio humilde e meio orgulhoso. Ou ele é orgulhoso, ou ele é humilde. She'en derech hatovah she'yeh adam anav bilvad. Diz o Rambam, não é suficiente o sujeito ser anav. Anav é, tradução, humilde. Ela she'yeh shefal ruach. Tem um conceito mais do que humilde. Shefal ruach. Shefal ruach, em português seria também humilde, mas mais humilde do que a palavra anav. Então nós temos dois conceitos. Anav. Ve'aish Moshe anav meod. Não disse a Torá só anav, só humilde. Humilde, muito. Este muito é traduzido para o Lashon HaKodesh de Shefal Ruach. É um grau superior ao anav. Ve'tieh rucho nemucha lemeod. E que a pessoa seja extremamente humilde. Ulfichach, ne'emar be Moshe Rabbeinu anav meod. Foi dito em relação a Moshe Rabbeinu que ele era um homem extremamente humilde. Então não era humilde, ele era inclusive Shefal Ruach. Velo ne'emar anav bilvad. Não está escrito sobre Moshe Rabbeinu anav, só humilde. Anav meod, extremamente humilde. O interessante que é certeza que Moshe Rabbeinu englobava a sua personalidade todas as melhores características possíveis. Mas a Torá somente nos sinaliza sobre uma única característica, a humildade. Por quê? Porque ela na verdade engloba todas as outras características. Uma pessoa humilde não fica nervoso. Uma pessoa humilde, ele tem paciência com as pessoas. Uma pessoa humilde respeita o próximo, indiferente quem ele seja. Respeita todos, porque todos nós fomos criados por Tselem Elohim, com a imagem divina de Hashem. Todo ser humano deve ser respeitado por nós, independente da sua situação social, econômica ou coisa do gênero. Todos são seres humanos e todos precisam ter o respeito da nossa parte. Ulfichach, tzivu chachamim meod heve shefal ruach. Nossos chachamim no Pirkei Avot nos ordenaram e nos disseram, seja meod, muito humilde. Veod amru, shekol hamatbia libo kafar ba'ikar. Todo esse que se enaltece, se engrandece, como se ele estivesse descrendo Has v'Shalom do Criador. Shene'emar, como está escrito na Torá, veram levavecha, seu coração se engrandece, v'shachachta et Hashem Elokecha, e você corre o risco, inclusive, de esquecer Hashem. Ve'od amru, besham taman deit begasut haruach,
afilu miktzatá, disseram Chachamim, está colocado à margem a pessoa que é orgulhosa. O que significa isso, colocado à margem? Existe na nossa literatura um conceito chamado nidui e herem. Eu explico o que significa isso. Por exemplo, a comunidade tem o direito de colocar uma pessoa em herem ou nidui. Sem entrarmos agora a diferença entre um e outro. Os dois são muito parecidos, mas na halakha existem pequenas diferenças entre nidui e herem. Uma pessoa que cometeu alguma coisa grave, a comunidade tem o direito de deixá-lo à parte, de afastá-lo. Isso chama-se Belashon Hachamim, nidui ou herem. Isto acarreta em consequências muito graves. Por exemplo, tem 9 pessoas no Beit HaKnesset, ele é o 10º, ele não pode completar minyan, porque ele está o benidui ou beherem. O que vai acontecer? Os outros 9 hoje vão rezar sem minyan, porque de qualquer forma a halakha não permite que ele seja o 10º. Existe mais uma colocação, que essa pessoa, por exemplo, não se pode fazer com ele negócios. Se ele trabalha com uma certa coisa, se ele foi colocado pela comunidade em nidui ou herem, o público não pode trabalhar com ele, não pode fazer negócios com ele. O herem não quer dizer que ele está separado da comunidade? Sim, mas separado em quê? É isso que eu estou explicando, estou dando os exemplos. Mas ele pode estar na sinagoga? De repente ele apareceu. Não conta. Apareceu. Ele não conta, certo? Trabalhar, não pode trabalhar com ele. Eu só queria lembrar às senhoras que no nosso vidui, na nossa confissão de Yom Kippur, existe um item que está escrito: transgredimos as 24 coisas que o Beidin, que o tribunal religioso, coloca a pessoa em herem. E tem uma lista, são 24 coisas que o tribunal religioso tem o direito de colocar a pessoa beherem. Depois que eu esclareci isso, existem algumas coisas na nossa religião que a pessoa automaticamente está beherem, está desvinculada da congregação, mesmo que o tribunal não faça isso, mas pelos céus ele está afastado da comunidade. Um deles é este que é orgulhoso. Esse que é orgulhoso, Minas Shamayim dos céus, já põe ele para escanteio. Existem outros exemplos, não vamos entrar nisso agora, mas este é um deles. Quer dizer, o que eu quis esclarecer, que existem duas coisas. Existe a possibilidade que o Beidin coloque a pessoa em herem ou nidui, que hoje, nos nossos dias, não é uma coisa muito simples, porque nós não temos autoridades tão importantes que possam fazer isso, porque se você proíbe o sujeito vir nessa sinagoga, ele vai encontrar uma outra que vai aceitá-lo e assim por diante. Eu quero lhes contar aqui um episódio que aconteceu conosco. Durante os anos de trabalho nosso aqui na sinagoga, nós tivemos muitas dificuldades em várias oportunidades em conseguir o divórcio religioso para certas mulheres. E, infelizmente, até hoje, tem um caso pendente. Os outros casos que nós tivemos dificuldades e Hashem nos ajudou, isso todo mundo sabe. Mas nos casos que não se conseguiu até hoje, as pessoas pensam que a gente não se empenhou. Eu vou lhes dar um exemplo. Essa pessoa, por exemplo, veio um dia e disse: eu quero introduzir um Sefer Torah na sinagoga. Eu disse para ele: meu amigo, aqui você não vai introduzir o Sefer Torah enquanto você não der o get para sua esposa. Muito bem. Você não quer, não precisa, vou para outro lugar. Ele foi para outro lugar e aceitaram o Sefer Torah dele, certo? Então estou tentando mostrar que não existe um consenso para isso. Seria muito bom que houvesse um consenso, que as pessoas, que a comunidade entende
que elas são negativas para a comunidade, que elas fossem colocadas de lado. Mas não existe uma autoridade máxima que possa influenciar todos, que todos aceitem isso. Vou lhes contar mais um episódio da nossa geração. Numa oportunidade, um Rav muito importante em Eretz Israel, hoje ele tem 92 anos, Hashem Yarich et Yamav, eu não vou citar o nome por respeito. Ele foi dar um shiur num lugar e um jovem de 19 anos o insultou em público. E em seguida, este Rav falou para ele: Atá benidui, você está benidui. Então eu vou explicar para vocês o que significa isso. Excluído. Sim, nidui e cherem são... Existem pequenas diferenças que não é relevante agora. Antes eu tinha dito para vocês que o Beidin pode colocar a pessoa benidui ou cherem. E disse que tem certas situações que a pessoa está benidui e cherem, inclusive dos céus. Agora tem uma terceira colocação, que um Talmid Chacham, ele próprio, se ele se sente insultado, e para que outras pessoas não façam isso com outros Talmidei Chachamim, ele tem o direito de colocar essa pessoa benidui. Ele falou para ele em seguida: você está benidui. É evidente que esse jovem não esperava isso. Esse jovem então depois se dirigiu aos seus Rabanim e disse para eles: o que eu faço agora? Os Rabanim disseram para ele que quando um Talmid Chacham colocou alguém em nidui, só ele pode tirá-lo do nidui. Me acompanharam? Então você vai ter que ir até o Rav, pedir desculpas, e você vai esperar ver se ele vai te tirar dessa situação ou não. Resumo da história: o Rav tirou ele desse nidui. Mas eu quero me adiantar um pouco. O Rav teria o direito, eu não sei quantas vezes ele foi procurar o Rav, isso não, mas o Rav teria o direito para ensiná-lo para que ele não faça isso nunca mais. Da primeira vez que ele vier, dizer para ele: sabe de uma coisa? Continua o nidui. O sujeito vai para casa, reflete e diz: eu fiz uma coisa terrível, olha, não estou nem querendo me tirar do nidui. Ele volta depois de uma semana e pede de novo, e o Rav diz: não, você fez uma coisa em público, você tem que aprender, você continua em nidui. É totalmente direito do Rav, se o Rav perceber que está tratando com uma pessoa que, se a primeira vez você disser para ele desculpa, não adianta nada, ele vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então essa pessoa tem que segurar ele curto, certo? Muito bem. Isto também tem em Halachot Teshuvah. O que consta em Halachot Teshuvah? Que, por exemplo, quando trata-se de um problema entre dois amigos, duas amigas, se eles tiveram um problema, um tem que pedir desculpas para o outro. Então essa pessoa vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, a pessoa não quis desculpar, ele leva consigo grupos de pessoas 3 vezes. Se depois ele não quiser desculpar, a pessoa que pediu desculpa está isenta, e este que não quis desculpar fica com um problema. Mas, se for, por exemplo, o nosso Rav, não existe limite de quantas vezes irmos pedir desculpas. Até 1000 vezes. Por quê? Porque, na verdade, o Rav não faz isso por causa do kavod dele. Ele faz isso porque ele percebe que essa pessoa, ela não tem uma educação adequada, ela não tem uma formação de uma pessoa que sabe exatamente os seus limites. Então ele pode ter com ele uma conduta extremamente curta, para ele perceber que, na verdade, ele precisa tomar jeito. Então, voltando para o nosso assunto, nós estudamos que uma pessoa que é orgulhosa, Minas Shamayim, ele está beherem. Pois não. Como que a comunidade está? Todo mundo tem que ficar sabendo para não fazer negócio? Como que é a comunidade? Sim, muito bem, muito boa pergunta. Isso é comunicado na sinagoga, que fulano está beherem. E não me perguntem: mas estão envergonhando ele. Não, isso não é problema.
A partir do momento que é com razão a colocação dessa pessoa em Herem, não chama-se que está se envergonhando ele. Por exemplo, consta na Halachá, para evitar fazer isso no Shabbat. O Shabbat é um dia que as pessoas estão contentes e etc. E de repente deve abalar as pessoas quando ouvirem falar que fulano está beherem. Os outros líderes comunitários também precisam ficar sabendo. Sim, mas eu já expliquei antes que hoje não existe uma autoridade assim máxima que todo mundo a ouve e automaticamente. Então a gente não tem ouvido ultimamente que isso tem acontecido, que se coloca fulano, ciclano, mas toda a comunidade tem o direito de tomar providências em relação a pessoas que não estão acatando a Halachá, certo? Tem problema de, por exemplo, convidar para casa para tomar? Lógico, a partir do momento que a pessoa está beherem, se ele não pode nem completar a minha, eu vou convidar ele para comer na minha casa. Por isso que eu já respondi que se avisa isso na sinagoga e automaticamente se torna público. Vamos seguir agora, por favor, então. ועוד אמרו בשם תמן דאית בגסות הרוח ואפילו מקצת. וכן הכעס. Agora diz o Rambam, nós acabamos de ver que existem certas características que a pessoa deve ir ao extremo delas. Primeiro foi o orgulho, agora o nervosismo. Midar ai ad lemeot, diz o Rambam, uma característica extremamente negativa, o nervosismo. וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. É correto que a pessoa se afaste do nervosismo ao extremo. וילמד עצמו שלא יכעס. Ele deve se habituar e não ficar nervoso. ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. Mesmo sobre alguma coisa que a priori parece ser extremamente relevante, que mereceria a gente ficar nervoso. Mas se a gente quer habituar a nossa pessoa a não ficarmos nervosos, então nem mesmo sobre coisas que a priori parece ser justificável ficar nervoso, nós não devemos ficar. Se ele quiser impor um certo respeito sobre seus filhos, sobre os componentes da sua casa, ou ala tzibur, ou ele quer impor certo respeito no público, Imaya Parnas, se ele era o responsável pelo público, ele quer mostrar para eles que ele está nervoso, para que eles façam tshuva, para que eles se corrijam os erros cometidos. Diz o Rambam, ele apenas mostrar de boca para fora que ele está nervoso, mas na verdade no íntimo ele não está nervoso. Ele apenas mostra de uma forma exterior que ele está nervoso e ele mantém por dentro a calma. E que ele tenha absoluto controle sobre sua pessoa, mas apenas de boca para fora ele mostra que está nervoso. Isso é totalmente possível, sim, da pessoa estar com autocontrole e apenas mostrar que ele está nervoso. Que Adam shehu medame ko'etz b'shat ka'aso ve'hu eno ko'etz. Amru hachamim arishonim kol ha'ko'etz כאילו עובד עבודה זרה. Disseram hachamim, todo este que fica nervoso como se fizesse idolatria. Eu vou lhes explicar por quê. O que significa isso? Que todo esse que fica nervoso como se ele fizesse idolatria. Por que a pessoa fica nervosa? Porque não fizeram aquilo que ele queria. Normalmente é isso, que a pessoa foi contrariada. E quem que falou que tudo tem que acontecer como ele quer? Se ele acha que tem que acontecer tudo como ele quer, ele está nervoso, senão ele está se idolatrando. E por isso que todo esse que fica nervoso é como se ele fizesse Avodah Zarah. Porque na verdade, por que ele ficou nervoso? Porque não fizeram aquilo que ele queria. Bom, e quem falou que tem que fazer tudo o que ele quer? Ele que acha assim, então ele se acha um Deus.
Então é como se ele estivesse fazendo Avodah Zarah. Isso é uma explicação extremamente racional para a gente poder entender por que o sujeito que Chachamim à toa disseram todo esse que fica nervoso, como se ele tivesse feito idolatria. Agora eu pediria um pouco de atenção da vossa parte, mais do que vocês estão atentas até este momento, porque aqui tem umas colocações impressionantes de consequência, o que o nervosismo pode acarretar. Ve'amru, kol ha'ko'es, Chachamim disseram, todo esse que fica nervoso, im hacham hu, chokhmato mistaleket mimen. Seria um sábio, a sua sabedoria se afasta dele, sai. E infelizmente, é uma pura verdade, e o exemplo, por incrível que pareça, é Moshe Rabbeinu, o homem mais completo que havia. Moshe Rabbeinu, em Parashat Matot, a penúltima Parashat do Sefer Bamidbar, quando o Am Yisrael foi fazer guerra com Midian, e Moshe Rabbeinu tinha ordenado o povo exterminar totalmente tudo que Midian tinha, o povo não ouviu, reservaram certas coisas e etc, animais e assim por diante, e aí Moshe Rabbeinu falou para eles, mas como? Quer dizer, com um certo nervosismo, e vale a pena a gente citar aqui que Rabbi Selmi Salanter diz que quando a Torá fala que Moshe Rabbeinu ficou nervoso, não é o nervosismo que nós conhecemos, é uma pitada de nervosismo, não é o nervosismo habitual nosso. Mas fato é que Moshe Rabbeinu ficou chateado com eles, e Moshe Rabbeinu tinha que agora dizer para todo o público as leis dos utensílios que eles trouxeram de guerra como despojos, que os Midianim usavam com carne não kasher, como casherizados. Quando Moshe Rabbeinu foi falar a Halachá, Moshe Rabbeinu esqueceu a Halachá em frente de todo mundo. Imaginem vocês. E precisou então que seu sobrinho, filho de Aharon, Elazar, quem dissesse as Halachot. Elazar era aluno de Moshe Rabbeinu, mas como Moshe Rabbeinu naquele momento ficou nervoso, acabou esquecendo a Halachá. Então, se quem fica nervoso é um sábio, é um conhecedor da Torá, das suas leis, e ele fica nervoso, ele esquece. Vim navihu nevuato mistaleket mimenu. Seria um profeta, a sua profecia também se afasta dele. Isso aconteceu com o profeta Elisha, uma das figuras muito importantes da nossa história. Elisha era discípulo de Eliyahu Hanavi. E quando Eliyahu Hanavi foi se despedir de Elisha, quando ia falecer, Elisha pediu para Eliyahu Hanavi que ele desse para ele a força que Eliyahu tinha em dobro. Eliyahu Hanavi ressuscitou um morto. Elisha pediu que ele tivesse essa força em dobro. Eliyahu Hanavi disse para Elisha que caso ele visse ele subindo ao céu e sua túnica caísse, ele receberia de Eliyahu Hanavi a força de poder ressuscitar 2 mortos. E na verdade, Elisha ressuscitou uma criança que ele tinha feito tefilá, que os pais tivessem essa criança, e Elisha curou um rei de Aram chamado Naaman da sua tzaraat, que a gente chama de lepra, mas não é a tradução, não existe tradução para tzaraat, porque pela Torá quem tem tzaraat é considerado como morto. Então Elisha ressuscitou 2 pessoas, a criança, e curou o Naaman, o rei de Aram, da sua doença que era tzaraat. E numa oportunidade Elisha ficou nervoso com o seu servente, assim se fala? Gehazi. Gehazi fez uma coisa extremamente negativa, porque
Elisha não quis aceitar nenhuma recompensa de Naaman por ter curado ele. E o motivo é que se ele recebesse alguma coisa do Naaman, o Naaman ia entender que foi uma consulta médica. Ele está pagando uma consulta médica. E na verdade foi uma coisa milagrosa. E por uma coisa milagrosa, para que ela continue milagrosa, Elisha não quis aceitar absolutamente nada de Naaman como recompensa por ter curado ele. Mas o seu servente, Chachamim dizem, Hu Kadosh ve'en Shamsho Kadosh. Elisha era um homem santo, mas seu servente não era um homem santo. Ele correu atrás de Naaman e falou, mentiu em nome do profeta, que o profeta está pedindo os honorários pela cura. E ficou extremamente chateado com isso, Elisha. Inclusive, Gehazi ficou com Tzarat. E depois está escrito no Navi que Elisha disse, tragam um instrumento musical para que ele voltasse, para que ele se restabelecesse desse seu nervosismo. E só depois disso que voltou a profecia a pairar sobre Elisha. Então daqui também se aprendeu, Inavihu nevuato mistaleket mimenu. Se ele é um profeta, ele fica nervoso, a sua profecia também ele perde. O Baal Kaas en Hayem Hayim. Agora o Rambam faz uma colocação muito importante, que as pessoas nervosas, a sua vida não é vida. Eles estão sempre com pressão alta, estão sempre quentes. Isso não é vida, certo? Qualquer coisa ele está nervoso, qualquer coisa incomoda ele. Isso não é vida. Então o Rambam faz uma colocação extremamente precisa. O Baalei Kaas en Hayem Hayim, eles não têm vida. Por quê? Porque nada agrada a eles. Tudo que você fizer não serve. Tudo que você fizer está errado. Então que vida é essa? Esse sujeito é um sujeito angustiado, é um sujeito que por dentro ele não está feliz. Lefichach. Por isso, por causa de tudo isso, diz o Rambam, Tzivu leitrahek min hakaas. Chachamim ordenaram que a gente se afastasse do nervosismo. Ad shinhag atzmo shelo yargish afilu lidvarim hamachnisim. Ao ponto tal de ele ser insensível, inclusive as coisas que mereceriam a pessoa ficar, a palavra mereceriam não é correta, que talvez se justificaria a pessoa ficar nervosa. Vezoi aderech hatová. Nisto, no orgulho e no nervosismo, diz o Rambam, ir para o extremo é o correto. Vederech hatzadikim, e o caminho do tzadikim é hem aluvim benam olvim. Eles são insultados, eles não insultam. Shomrim herpatar benam meshivim, ouvem seus insultos e não respondem. Osim me'ahavá, servem a Kadosh Baruch Hu com amor. Smechim be'isurim, estão satisfeitos com as dificuldades que aparecem no percurso da vida. Ve'alem ha'katuv omer, e sobre eles disse o versículo, ve'ohavav, esses se gostam de Hashem, ketzet Hashemesh ve'kurato, eles são comparados como o raiar do sol com toda a sua potência. Um bom dia. Obrigado.